Você já ouviu falar que Jesus pregou aos espíritos em prisão? Que espírito em prisão são esses? Aonde é isso? Quem menciona isso é a epístola de 1 Pedro. Nós vamos avaliar essa passagem para compreendermos melhor o significado desse texto. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19. Diz bem assim. 1 Pedro 3, 19. Vamos pegar o versículo 18, né? Diz assim, ó. Toda hora eu estou perdendo. No qual, 18, estou me atrapalhando todo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí ele fala no versículo 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Aonde foi isso? Algumas pessoas que falam que Jesus foi no inferno, foi no Hades e tal, mas nessa passagem é disso que está falando? Vamos analisar alguns pontos aqui. O contexto está falando das bênçãos que é nós sofrermos por sermos fiéis a Deus. Então ele vai dar o exemplo de Jesus, que sofreu, e mesmo sofrendo por obedecer a Jesus, ele pregou aos espíritos em prisão, que é o que nós acabamos de ler aqui, 1 Pedro 3, 18 ao 19. Eu estou dando uma olhada aqui na minha colinha, né? Os espíritos em prisão é uma referência aos desobedientes da época de Noé. Olha só, que complicado. Ainda no capítulo 3, versículo 20, a continuação, ele vai dizer bem assim, ó. Os quais no outro tempo, veja, versículo 18 ele fala que Cristo morreu uma única vez pelos injustos, e no versículo 19 ele diz, e foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Olha o versículo 29, versículo 20, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a paciência de Deus aguardava nos dias de quem? Nos dias de Noé. Ele está falando das pessoas da época de Noé. Vamos lá. Enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, a saber, 8 foram salvas através da água. Então, Jesus pregou os espíritos em prisão, e esses espíritos em prisão é uma referência ao povo da época de Noé, enquanto ele estava preparando a arca. Está ficando confuso? Vai esclarecendo mais ainda. Vamos com calma. Olha só, Jesus nos revelou que quem vive no pecado é escravo do pecado. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Vamos dar uma olhada lá. É importante entendermos os termos do Novo Testamento para podermos compreender a sua comunicação. Ser escravo é uma referência espiritual de quem vive no pecado. Quando Jesus estava falando com os judeus que se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Aí ele estava dizendo, nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Então ele chega e diz bem assim, ó, no versículo 34, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Esse comete pecado não quer dizer que cometeu uma falha, um erro, tá? Essa palavra no original, no grego, é uma referência às pessoas que vivem pecando, estão entregues à prática do pecado. Então, é escrava do pecado. Muito bem. Entendido isso, o que mais nós podemos perceber aqui? Em 1 Pedro, nos é revelado que os profetas do Antigo Testamento profetizaram pelo Espírito de Cristo. É uma informação importante. Então, na epístola de Pedro, você vai ver isso em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 10. Vamos pegar o versículo 10. Nos é revelado que o Espírito de Cristo anunciava a mensagem por meio dos profetas. Olha só o que diz.
Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram, ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Eles questionaram e investigaram os quais profetizaram acerca da graça que a vocês foi destinada. Olha só, os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito da graça que os cristãos ali, que Pedro está se referindo, receberam. Olha, isso que vocês estão desfrutando foi anunciado pelos profetas. Olha o versículo 11. Investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo que nele estava. Então veja, os profetas anunciavam a graça de Deus que viria no futuro e eles buscavam saber quando, como, onde, o que é isso, sendo indicados, ou seja, orientados, guiados pelo Espírito de Cristo que estava neles. Ou seja, vamos juntar as ideias aqui. Na epístola de 1 João, 1 Pedro, Pedro está me dizendo que os profetas do Antigo Testamento anunciavam a mensagem por meio do Espírito de Cristo. Ok. Agora, Pedro está dizendo que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Como foi isso? Vimos também que Jesus nos revelou que aqueles que vivem no pecado é escravo do pecado. Só falta entender agora como é que Cristo estava lá pregando na época de Noé. Aí essa resposta nós vamos ver em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Falando mais uma vez da destruição do mundo por meio do dilúvio, na época de Noé, ele diz: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Olhe como Noé está sendo referido, apresentado aqui. Para Pedro, Noé é pregador da justiça, ou seja, enquanto Noé estava construindo a arca, ele estava assumindo o papel de um profeta, de um pregador. Ele estava construindo, e a construção durou cerca de 100 anos, e durante esse período ele estava anunciando: virá destruição, um dilúvio, Deus falou comigo, e as pessoas rejeitaram. Então, como é que Jesus pregou aos espíritos em prisão na época de Noé? Simples. O Espírito de Jesus estava atuando nos profetas do Antigo Testamento. Noé é mencionado como profeta, é mencionado como pregador. Logo, quando Noé anunciava a mensagem de destruição, de juízo, de salvação ao seu povo, que eram escravos, eram espíritos escravizados porque estavam em seus pecados, ali era Jesus pregando por meio de Noé. Deu para entender? Agora perceba que a Bíblia tem coisas como essa. Para você entender a ideia, tem gente que pega esse versículo. Jesus foi lá e pregou aos espíritos em prisão e disse que ele foi no inferno, converteu pessoas e tal, né? Aí pega lá, mistura com Efésios. Quando eu explicar Efésios, a gente vai entender aquele contexto lá. Mas aqui, pelo menos na epístola de 1 Pedro, espíritos em prisão são as pessoas na época de Noé que viviam em seus pecados. Jesus pregou para eles por meio de Noé, que era pregador da justiça. E o Espírito de Cristo atuava na vida dos profetas do Antigo Testamento. Deu para entender? Fácil demais, não é? Por isso a importância da gente ler o livro todo. Aqui já tem uma playlist da Epístola de 1 Pedro. Eu ensino cada capítulo, versículo, do início ao final, para entender a ideia completa, a palavra toda, os mandamentos, doutrina, tudo, enquanto dou dicas de como ler e entender a Bíblia. Se você não está maratonando essas playlists, você está perdendo muito tempo. Você vai aumentar seu conhecimento, seu entendimento, vai adquirir uma fé que realmente é bíblica, vai se capacitar para anunciar, compartilhar a fé. Então, reserva 30, 40 minutos do seu dia
escolhe um livro desse canal, assiste às aulas enquanto você lê. Tenho certeza que você vai se aprofundar bastante no conhecimento. Não fica preso em versículos isolados. Não tem jeito, tem que ler o livro todo. Tem que ler o livro todo. Essa aula valeu para você? Foi esclarecedora? Te ajudou? Se sim, então me ajude também. Compartilhe, contribua para o meu crescimento. Você pode clicar em gostei, faça um comentário aqui do que você gostou dessa aula, o que foi interessante, como te ajudou, e compartilhe no stories do seu Instagram, do seu WhatsApp, do Telegram, das redes sociais que você faz parte, para que a gente possa atrair mais pessoas para esse grupo. E vem comigo, porque comigo ou você aprende ou você aprende.